Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu resolvi gravar esse vídeo, né, pra estar contando um pouco da minha experiência que eu passei há uns 2 anos atrás, que eu tinha muito medo de dirigir. Eu tive um pânico, né, uma crise por dirigir. E gravar esse vídeo, gente, é muito desafiador pra mim. Porque na época eu não compartilhei com muitas pessoas essa experiência. Eu acabei abrindo só para familiares bem próximos e pessoas bem próximas mesmo. Eu dirijo tem bastante anos que eu dirijo já. Fazem 10 anos que eu tirei carta de carro e moto. Mas até então eu dirigia só moto. Quando eu tirei carta, era o que dava para mim comprar na época, era a minha moto. Então eu fiquei mais ou menos uns 8 anos dirigindo moto. E de repente, eu comecei a perceber que eu tava sentindo, né, no físico até, não só no psicológico de pensamentos, alguns sentimentos de medo em relação quando eu ia dirigir. Quando eu ia pegar minha moto, eu tinha alguns sintomas. Então, eu comecei a perceber que eu ficava com a minha mão suada, a minha perna ficava um pouco bamba. Assim, isso foi do nada. Eu sempre dirigi moto, muitos anos, fazia faculdade, ia pra tudo que é lugar e não tinha problema. Pegava a moto, ia pros lugares e não sentia medo. Só que aí, de repente, eu comecei a ter esses sintomas, né? Aí eu vi que estava acontecendo alguma coisa de errado, que não era normal, porque até então eu não sentia nada quando eu dirigia e de repente eu estava começando a sentir esses sintomas no físico e também vinha muitos pensamentos na minha mente. Eu comecei a ficar com medo de subir pontilhão aqui na minha cidade, tinha receio de bater em alguém, de bater a moto, de alguém bater em mim, assim, muito medo mesmo de acontecer alguma coisa comigo no trânsito. E até então eu achei que fosse ser alguma coisa de estresse, né? Eu acabei não me ligando que poderia ser algo mais sério. E aí, gente, eu resolvi procurar ajuda, marquei um atendimento com a minha pastora, né? E assim, a minha pastora, ela dá palestras no Brasil inteiro, ela tem livros, apostilas, que fala sobre cura das emoções, né? Até trabalho mesmo psicológico. E eu fui conversar com ela. E ela falou pra mim, Jaque, eu não vejo nada, né? Assim, eu vejo que você tá cansada. Ela falou, eu vejo a menina cansada. Porque tava acontecendo várias coisas comigo na época. E aí ela me orientou tudo. E me orientou até pra uma psicóloga que era da igreja. E foi quando eu comecei a fazer tratamento com a psicóloga lá da minha igreja. E foi quando, numa dessas sessões, que eu descobri realmente o que tinha causado isso. E assim, gente, quando você pergunta pra alguém, por que você tem medo de dirigir? A pessoa vai falar, eu tenho medo de dirigir porque eu tenho medo de bater, porque eu tenho... A minha mão começa a suar, porque eu começo a ficar passando mal, eu acho que vai acontecer alguma coisa comigo. Ela fala os sintomas, mas a causa, às vezes nem a própria pessoa sabe. E no meu caso, não foi diferente. Tudo aquilo que estava acontecendo comigo era por várias coisas que eu estava vivenciando na época, sim. Mas em específico, algo que aconteceu com uma pessoa muito próxima da minha família. E por eu amar tanto essas pessoas e ver elas nessa situação difícil, sofrendo, eu acabei ficando abalada emocionalmente e nem desconfiava que era por conta disso. Mas assim, a gente percebeu, né, que isso foi o que colaborou ainda mais para que eu ficasse com tanto receio, com tanto medo de dirigir, ficasse com esse pânico mesmo. Então, a partir disso, foi quando eu comecei a ter algumas estratégias para estar dirigindo de novo, para voltar a dirigir ao normal, né? Eu tive que estar fazendo alguns passos, alguns processos para que eu voltar ao seu normal, para que eu recebesse, assim, né, a minha cura por completo. Bom, para você que tá passando isso, né, que não consegue dirigir, que tem medo, eu vou dar 3 conselhos para vocês. Muito importante, assim, que me ajudou nesse processo de voltar a dirigir
normalmente, né? Que no meu caso, eu não iniciei com medo. O medo, ele apareceu de uma forma sutil, assim, de repente, né? Como eu contei aqui pra vocês. Primeira coisa, gente, busque ajuda. Busque ajuda de pessoas que vão poder realmente solucionar o problema de vocês. De pessoas, às vezes, que têm uma formação, pessoas que mexem com isso, especializadas mesmo nessa área. Uma psicóloga, ou até mesmo se você tem uma autoridade espiritual na vida de vocês, um pastor, né? Alguém que possa instruir, orientar vocês, ajudar em oração, dar suporte. Isso é muito importante. Me ajudou muito naquele momento foi ter essas pessoas ao meu lado, que pôde me orientar, falar, Jaque, se você seguir esse caminho, se você fizer isso, vai te ajudar. Então, assim, ter a minha pastora e ter essa psicóloga ao meu lado, eu sou muito grata a Deus por ter tido a oportunidade de passar com alguém que que estudou para isso, né, especializada, né, nessas doenças psicomáticas que fala, né, que são doenças psicológicas, assim, que dá, porque realmente, gente, é um transtorno e que às vezes você sente que dói no seu físico, dói no seu psicológico, ele é um medo que existe, né, que você precisa ficar livre disso. Então, falar com essas pessoas me ajudaram muito. Minha família, né, também, que me deu suporte, que estava ali comigo todo dia, porque não era fácil. Bom, pessoal, a segunda dica que eu tenho para dar para vocês é renovar a mente. Renove a mente de vocês. Quando a gente está passando, né, por esse processo de ter muito medo de dirigir, a gente, na verdade, está tensa, ansiosa. Então, evita assistir filme de suspense, filme de terror, filme que vai puxar gatilhos pra você para você ficar ainda mais tensa. Foi o que minha pastora falou, não é que nunca mais a gente vai poder assistir filme de suspense, de terror. Hoje eu assisto, eu adoro filme de suspense, né? De terror nem tanto. Mas você fica naquela tensão. Então você precisa estar leve quando você estiver dirigindo. Então evita gatilhos que vai te deixar ainda mais tensa. Então, assim, foi algo que eu fiz que me ajudou muito, né? Escuta músicas que edifica, vê notícias que edifica você. Gente, às vezes assiste, né, programas que vai te edificar, não vai te deixar ainda mais nervosa, ainda mais tensa. Gente, tem hora que você liga a TV e só tá passando coisas ruins, só desastre. Aí você tá lá dirigindo, o que você vai pensar? Um acidente que você viu na notícia. Então, isso era algo que eu fazia, pra mim deu certo. Algo que me ajudou muito foi renovar minha mente com a palavra de Deus, orando, lendo a Bíblia, sabe? Isso foi algo que me ajudou muito. Então, você tem que estar tentando pensar sempre em coisas boas. E por último, gente, o último conselho, né, que eu tenho pra dar pra vocês é um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. Então, eu tenho medo de dirigir. Não vá numa distância muito longe. Comece por pequenos trajetos. Então, dê uma volta no quarteirão. No outro dia, vai até uma farmácia, vai até um mercado. E vai aumentando a distância ao longo dos dias. Algo que a psicóloga falava pra mim é que eu não poderia parar de uma vez, mas sim andar menos. Então, teve uma época que foi muito difícil pra mim, assim, que como eu tinha só a moto, eu não tinha o meu carro ainda, então teve uma época que eu não quis mais dirigir, mas depois eu acabei voltando, né? Pegava a moto devagar, com o carro foi um pouco mais fácil nessa questão. Então era isso que a psicóloga falava pra mim. Se force um pouquinho, sabe? Um pouquinho de cada vez. Vai vencendo o medo. Agora, se você tem medo, peguei o carro uma vez, vou desistir. Não desista na primeira vez. Ande, nem que se for o quarteirão da sua casa. Desce a rua e volta. Se você tem uma pessoa que possa te ajudar pra estar andando com você. Mas assim, foi o que eu falei. Pessoas que vão te ajudar mesmo. Porque às vezes você vai pegar alguém, vamos dar uma volta comigo. A pessoa vai ficar falando que você tá dirigindo tudo errado. Vai ficar te apavorando mais. Ainda do que você já tá apavorada. Então, às vezes é melhor você ir sozinha mesmo. Se tiver um rádio, escuta um louvor. Vai cantando, vai escutando uma música, sabe? E aos pouquinhos isso vai ajudar vocês. Quando perceber, você já tá pegando o carro assim,
dirigindo muito, sabe? Eu tô muito feliz de poder estar compartilhando isso com vocês, essa experiência, porque foi um momento muito difícil, eu ficava bem triste. E às vezes pra alguém que tá ouvindo isso, mas é tão simples dirigir, tá em mim já. Tem pessoas que têm muita facilidade. Se ajudou vocês de alguma maneira, compartilha esse vídeo com alguém que tá passando por isso, que vocês sabem que tá passando por isso. Compartilha, sabe, com o máximo de pessoas que vocês puderem. E deixe nos comentários, me conta como tá sendo esse processo. Pode me chamar lá no Instagram, me chama no Instagram, conversa comigo. E é isso, a gente se vê na próxima semana.